Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e hoje nós vamos continuar a ideia que o Osmar e o Jonas começaram a trabalhar com vocês ontem, da retomada sobre números racionais, representação fracionária, decimal e porcentagem. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho desse contexto, certo? Para interagir com vocês no chat hoje, o professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Então hoje aqui vou estar com vocês no chat, acompanhando o que vocês estão dizendo, comentando aqui as perguntas de vocês. Então coloquem lá, tirem dúvidas, participem do chat, né? Lembrando aí, ó, só não esqueça os alunos, né, Ale, que estão participando do Matemática em Casa. Ontem já foi passada uma missão para vocês, né? Então não deixem de participar. Se vocês não fizeram a inscrição, ainda dá tempo, se vocês viram lá, tem o QR Code aí no início das aulas, mas consulte o nosso Instagram, né, Ale? É isso aí, galera. Foi bom você ter falado. Ó, a galerinha, né, que está postando as atividades, as missões, presta bastante atenção na descrição da missão e exatamente o que está sendo pedido, tá bom? Porque de repente pode faltar um detalhezinho ou outro e é isso daí acaba prejudicando o cumprimento da missão. Além disso, como o Jonas disse, tem o e-mail, que a gente já conversou sobre ele, que é o cmsp.mate@gmail.com, que vocês podem tirar as dúvidas, né, os professores. E, como ele disse, façam a inscrição e acompanhem as postagens das missões lá no Insta da Matemática, certo? Isso, e olha, eu fiquei olhando aí esses dias, muitas publicações aí. A missão 3, lembrando, eles tinham que encontrar fração. Foi Certo. passada para eles ontem, tá, Ale? Então a missão 3 aí, lembrando, a missão dessa semana, dessa habilidade no caso, é encontrar a fração. Beleza, e por falar nisso, vamos retomar qual é a habilidade, porque vocês precisam do código da habilidade para poder fazer a postagem da foto, né, da imagem lá no Instagram, marcando o CMSP_mate. Underline não? É underline. Underline, eu parei no arroba, a doida. Vamos lá? Então, ó, a habilidade ainda dessa semana, que é a segunda parte, EF06MA08. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal. Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-los a pontos na reta numérica. Os objetos de conhecimento, frações, significado, parte todo, quociente, quociente lembrando que é o resultado da divisão, equivalência, comparação, adição e subtração, cálculo da fração de um número natural, adição e subtração de frações. Então, o código que tem que ser colocado lá na foto com a missão é o EF06MA08, certo? E ontem eles fizeram a ideia de um jogo de dominó, não foi? Isso, ontem foi realizado o dominó. Muitos alunos participaram, conseguiram lá identificar, principalmente a ideia do dominó de conseguir encontrar a fração equivalente, encontrar o termo equivalente a ler. É, e a ideia da transformação também, né? Que tinham questões ali que, na verdade, estavam ou na forma decimal ou na forma fracionária e no que a gente chama da pictórica, né? Que é o desenho, aquela ideia de peguei uma pizza, dividi em algumas partes e vou lá e represento o desenho dela. Então, só vamos retomar quais são essas representações do número racional. O Jonas e o Osmar já trouxeram isso daí ontem para vocês, que é essa ideia do mapa mental, né? Uma ideia, uma tentativa de um mapa mental. Eu tentei. Então, o número racional, ele pode ser representado na forma... Opa, cadê a caneta? Na forma fracionária, onde a gente tem que prestar muita atenção aqui, ó. O quê? A fração, ela é formada por dois elementos. Numerador e denominador. Denominador representa o todo. Então, se eu peguei uma pizza e dividi em 8 partes, as 8 são o todo, ou a quantidade total de partes em que eu dividi a minha pizza, certo? E o numerador é a parte que eu
comi ou que foram comidas dessa pizza. Então, por exemplo, se eu dividir a minha pizza em 8 partes, que é o todo, e foram comidas 3 partes, a fração que representa isso seria 3 partes de 8, que é o total. Então, isso a gente não pode esquecer, certo? Numerador é aquilo que é usado ou comido, pensando na ideia da pizza, e o denominador é o todo, a quantidade total de partes em que eu dividi o meu inteiro, certo? E tem aqui a representação. Posso pensar assim também, dividir a minha pizza em 5 partes iguais. Dessas 5 partes, 2 foram consumidas. Então, foi consumido da pizza 2/5 dela. Também posso representar da forma decimal. Como que eu faço, então, para... O decimal é aquilo que a gente chama de número com vírgula, né? Por exemplo, eu trouxe aqui o 2,4. O 0,4, você já ia me corrigir. Ah, te peguei antes. O 0,4. De onde surgiu esse 0,4? Como que eu faço essa transformação? Vou até limpar esse monte de tinta aqui. Como é que eu faço a representação da fração para o decimal? Eu vou dividir literalmente 2, que é o numerador, dividido por 5, que é o denominador. 2 não dá para dividir por 5. Então, 0, certo? 20 dividido por 5, 4. 20 tira 20, 0. Está aqui, ó, 4 décimos. Então, a gente não pode também esquecer dessa representação que ela é muito importante. Tudo bem? Revisão feita, Jonas? Sim, sim. Tanto que foi o contexto da aula ontem, né, no caso do dominó, que são essas representações. Então, eu posso pegar esse número e representar de N formas diferentes, né, Ale? Acho que essa importância, principalmente, acontece em telejornais, eles podem representar de uma forma ali, vocês podem... É a forma com que seja mais conveniente você apresentar esse número. Exatamente. Então, o valor numérico, ele não deixará de ser o mesmo. A única coisa é que eu estou representando de formas diferentes, seja na forma fracionária ou seja na forma decimal. Só que a gente também pode representar isso na forma percentual, não é? Sim. Da porcentagem. Que é o que a gente muito usa ao dia a dia, né, Ale? Exatamente. E aí hoje a gente vai trabalhar um pouquinho isso e ó, não foram bem essas que eu consegui, mas o negócio aqui para quem gosta de doce, os números racionais também podem ser doces. Não consegui as nossas jujubas, certo? Mas eu trouxe aqui, ó, vou até pegar o pote maior, ó, vou até colocar o câmera numa situação de pegar o zoom aqui. Tá batendo o reflexo. Então, deixa eu abrir. Ó. Opa! Ó, Jonas já tá querendo... Peraí, para que lado que eu tô? Aqui. Gente, isso daqui é bala de goma. Certo? Então, nós vamos utilizar bala de goma agora para a gente fazer algumas atividades com a bala de goma. O que nós precisamos reparar aqui? Eu vou usar 5 cores diferentes de bala de goma. Eu vou usar o roxo... Certo? Ó, o roxo, o vermelho, amarelo, beleza? Para cá, verde e cor de laranja. Para fazer a atividade, primeira coisa que nós temos que saber, quantas balas de cada cor nós temos. Se o Jonas não comeu nenhuma. Eu juro que eu não mexi. Tava não? Aí desde o começo da aula, eu nem me atrevi a chegar perto. Mas você tomou cuidado se o oráculo também não pegou? Porque o oráculo estava rondando por aqui. Ô, galera, vocês acham que é fácil? Vocês ficam falando aí que tentaram roubar, mas... Foi. Eu acho que Oráculo, não mexeram, produção aqui, o professor Osmar também já passou por aqui, ó, o negócio tá difícil. Então, vamos começar contando o laranja? Bora. Ó, vou virar aqui no prato.
Vou até colocar para cá para poder deixar o nosso câmera talvez numa situação menos complicada. Coloquei no prato e nós vamos contar. Beleza? Ó. 1, 2, 3, 4. E anotem esses valores. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ó, não comeram nenhuma mesmo, não. 20, 21, 22, 23, 24. Diretor, mostra para eles quantas balas laranjas lá. Isso. Então, ó, vão anotando. Laranja nós temos 24. Agora qual que é? A verde. Então vamos voltar para cá de novo. Coloquei as verdes no prato. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou até pegar mais algumas aqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Verdes. Atualizando a tabela de vocês, então. Isso, ó, tá aqui atrás de mim. Isso, verde. Agora nós vamos para as amarelas, certo? Então, amarelas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 amarelas. Combinado? Não, 11 não. Eu ia falar. Tá sobrando no prato. Cadê? Aí. Ó, gente, a pessoa estava deixando 2 aqui no prato, né? 11 não, ó. 12 e 13, foi mal. 13 amarelas. Pronto, Jana, você tá espertinho. Ele não vai deixar nem eu comer as minhas balas de goma. 13. Agora, vermelho. Vamos lá. Vermelho. E o Jonas tomando conta das minhas balas de goma. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá certinho, Jonas? Eu peguei dessa vez de novo? Tá certo aí, ó. A gente anotou até antes aí os valores, ó. Pode colocar na tela para eles, diretor? Então tem 21 ali, ó, vermelho, exato, né? E agora o nosso roxo, que é a última cor. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá certo ou eu peguei alguma? Tá certo. Aí, ó. Estão todas aí. Certo. Não deixou de nenhuma de fora aí, certinha. Não. Primeira coisa que a gente tem que saber. Isso. Não aperta ainda não. Primeira coisa que nós temos que saber é a primeira interação. Se a gente vai trabalhar com fração e decimal, lembra que eu falei que é o numerador e o denominador. Denominador é o todo, certo? Preciso saber, então, quantas balas de goma eu tenho ao todo, juntando as minhas 5 cores. Então, eu vou falar pro diretor colocar essa tela aqui para eles. Diretor, por favor. E pode deixar nessa tela, tá, diretor? Vou abrir um minutinho para vocês me falarem ao todo quantas balas de goma a gente tem. Pode colocar para eles, um minutinho.
Retornamos aqui, né, Ale? Olha, aqui eu acho que quase que unânime. Um ou outro colocou diferente, mas acredito que seja unânime aqui 100. Por exemplo, a Ana Clara, a Amanda colocou aqui 100 como 100 balas de goma. É isso aí? É isso aí, gente, ó. Quantidade total, 100 balas de goma. Eu vi que algumas pessoas colocaram 90, né? O que eu somei? 24 com 25, 49. Correto? 49 com 13, 62. Só falta fazer a conta errada agora. 62 com 20, com 21, 83. 83 com 17, 100. Beleza, a gente já sabe o todo. Mas, antes da gente continuar, Jonas, o que pediram pra gente no chat? Pediram para mostrar o oráculo, Pois é, então nós vamos mostrar para vocês, ó, a produção, diretor o aí, diretor, os câmeras. Todo mundo participando. Isso, ó, por aqui. enquanto continua aí o jogo. Aê! Só de olho na bala de goma aqui. É, ó. Pois Ainda é. bem que tem mais de 100 aqui. Olha lá, acho que dá ó, o pra todo oráculo, mundo. entendeu? Tipo, ele já tentou pegar as balinhas, o Max do lado também, né? Os meninos lá, ó. Ali, gente, tem que tomar cuidado. A produtora lá no canto também que tá fazendo de conta que nem é com ela. Ah lá em cima também. É, isso aí, mesmo longe a gente tá perto. Né? Então, para quem queria ver, é assim mais ou menos que acontece aqui as aulas. Gente, a gente precisa dessa galera junto com a gente, beleza? Então, para quem pediu, e lógico, os dois câmeras que estavam fazendo esse processo aí com vocês. Bom, já sei o total. Ok, vai mostrar o câmera? Vai. 1. Boa. E agora tem o outro. Vai fazer isso daí? Não, não vou fazer. Vou fazer essa maldade com ele? Vou, lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Aê! É isso aí, gente. É assim que a gente precisa, né? A gente precisa muito dessa galera para fazer, de vocês, para fazerem a aula acontecer, mas dessa galera também, que senão não vai pro ar, né, Jonas? Ah, sim. E tá todo mundo esperando a aula acabar aqui para pegar as balas de goma aqui, para comer as balas de goma aqui o no quê? final. Aê, gente! Vamos lá, Libras. Tem tu também. Cadê o nosso Libras? Isso! Que a gente precisa de toda essa galera, tá, gente? Bom, agora vamos voltar para a nossa doçura. Já sei que eu tenho ao todo 100 balas. Então, o 100 é o nosso denominador, não é isso? Que é o todo, certo? O que nós vamos agora começar a calcular? Quanto que cada cor representa nesse todo. Então, qual que é a porcentagem de cada cor nesse todo? Então, ó, vai aparecer para vocês, olha a primeira atividade. A gente vai preencher essa tabela, certo? Observando o quê? Já coloquei aqui que a gente contou. Nós temos 24 balas de goma laranja. A gente sabe, ó, esse valorzinho não vai ficar aqui não, hein? A gente sabe que ao todo nós temos 100. Então, vocês vão preencher a tabela, vocês vão colocar qual a fração que essas 24 balas de goma laranja representam em relação ao todo. Qual é o decimal dessa fração, correto? Que é a transformação. E qual é a porcentagem? Lembrando, fala, Jonas. Basicamente, eu vou escrever o número 3 vezes, né? Exatamente, escrever o mesmo número de 3 formas diferentes. No final das contas é isso. E lembrando que, para a porcentagem, o que eu faço? Pego o valor do decimal e multiplico por 100. Certo, Jonas? Certo, é isso aí. Isso daqui vai me dar o resultado em porcentagem. Beleza? Diretor, não é essa tela aqui que vai ficar para eles não, toda arriscadinha, tá? Porque a mamata é só para explicar. Gente, 2 minutos? Fechado. 2 minutos, gente. Porcentagem, fração e decimal das balas laranjas em relação ao todo.
Retornamos aqui. Olha, muitos aqui conseguiram colocar aí fração, decimal e a porcentagem, tá, Ale? Como sempre, participando aqui da aula, o seu sobrinho, né? O Vinícius Chaves Carvalho, da Escola Estadual Eurípides Simões de Paula, colocou na fração 24 sobre 100, ou 24 centésimos, o número decimal 0,24, 24 centésimos, e na porcentagem 24%, né, com os valores. A maioria aqui colocando essas respostas. Então, por exemplo, a Karina também colocou essa resposta. Eu encontrei aqui muitos professores também participando. Obrigado aí, professores. Encontrei a Natália, colocou também a fração aqui como resposta. E eu tenho a professora Karina aqui, ela colocou assim, ó, equipe nota 1000, parabéns a todos pelo esforço e pelo trabalho. Nós agradecemos aqui em nome da equipe, né, Ale? Verdade. Nós agradecemos muito a participação de vocês, é muito importante. Obrigado mesmo aqui, o trabalho é cedo, né? A gente começa cedo aqui, muitos trabalhando aqui e ficando até tarde muitos, né? Exatamente, até porque a gente também, ou se a gente não termina de trabalhar em casa preparando as aulas, tem a galera que fica aqui no estúdio até com as aulas da EJA, né, Jonas? E aí é só beirando 9 horas da noite e muitas vezes chegam aqui às 6h30 da manhã. Mas a ideia é que realmente vocês gostem e a gente consiga fazer da aula um negócio produtivo, né? Sim, né? Nesse momento muito ímpar, né? Muito Isso. incomum, nós estamos trabalhando aqui por vocês, né? Nós estamos presentes aqui para estar levando para vocês o conhecimento e, no caso aqui, muitas coisas diferentes, né, Ale? A gente tenta, nem tudo dá, mas a gente tenta. Então, ó, vocês estão de parabéns. Nós temos 24 balas laranja. Então, ela representa 24 balas de 100 que nós temos, que são os 24 centésimos. Dividindo 24 por 100, nós chegamos na representação decimal, que também é lida como o Jonas fez, 24 centésimos. E fazendo a multiplicação desse 24 centésimos por 100, nós chegamos em 24%. Certo? E eles arrasaram pelo que eu vi no chat. Sim, muitos aqui, ó, a maioria das respostas bem nessa linha aí, chegando nos 24%, que eu acho que seria a resposta final, né? É isso mesmo, gente. Então vamos continuar. Agora nós vamos para o cálculo das balas verdes. Coloca para eles, diretor, por gentileza. Então, nós já... Ó, e observa que eu já deixei a laranja aqui no enunciado como modelo, certo? Para a gente lembrar o que a gente fez. Então, agora, mesma coisa em relação às balas verdes. Fração, decimal e porcentagem. 2 minutinhos para vocês.
Retornamos aqui. Olha, eu acredito que a grande maioria aqui tenha entendido a proposta, tanto que as respostas são muito parecidas. Se você não entendeu, nós vamos explicar aqui. Mas eu encontrei aqui, por exemplo, a Luísa. A Luísa colocou 25 sobre 100 na primeira, ou 25 centésimos. De novo, 0,25 ou 25 centésimos e 25%. A maioria das respostas foi nesse caminho. Então, por exemplo, o Guilherme colocou a mesma coisa, colocou a mesma ideia. Maria Eduarda também aqui, ó, participando com a gente, também colocou aqui. Aí eu tenho uma dúvida, ó. Colocou até hashtag dúvida aqui, ó. Como eu posso achar a fração partindo do decimal? Ó, a pergunta foi boa aí. Como eu posso achar a fração partindo do decimal? Foi questionado pelo Davi. Davi Amorim, ele perguntou. Beleza, Lê? Beleza. A partir do 0,24, por exemplo, pegando no ou anterior? Na próxima, mas pode ser. Uma das formas, porque assim, o que acontece? Me corrija se eu tiver, porque às vezes acontece. Da fração para o decimal, o que eu fiz? Eu dividi, correto? Numerador pelo denominador. 24 dividido por 100, 0,24. E se eu fizer o contrário? Se eu multiplicar 0,24 por 100, a gente já sabe que isso daqui vai dar 24 inteiros, correto? Eu tenho, então, meus 20... Oh, por que eu estou no 25? Eu estou no 25 ao de baixo. Sai daqui. Isso. Então, eu posso dizer que, como eu tenho os 24 inteiros, eu posso voltar para a minha forma fracionária, porque são operações inversas. Tem uma outra ideia também. Não sei Vamos se lá. dá para facilitar. Eu acho que você pode até escrever aí para tentar facilitar. Vamos. O 0,24, ele é, digamos, divisível por 1, não é, Ale? Então, você pode escrever 0,24, né? O 0,24 sobre 1. Sobre 1, beleza. Se você multiplicou 100 em cima, você multiplica 100 no denominador também. Beleza. Então, se eu fizer isso daqui, ó. Isso, para achar uma fração equivalente, né? 0,24 vezes 100 dá o 24. E 1, né? 1 vezes o 100. Aí eu vou fazer 0,24 vezes 100, 24 inteiros. Isso. 100 vezes 1, 100. Nós não representamos, né? Nós geralmente não fazemos essa representação do decimal como fração, né? Mas pode acontecer, pode aparecer, né? Sim. E eu acho que talvez seja até um caminho. Eu geralmente penso nesse formato. Sim. E também é uma forma de fazer essa transformação como um processo inverso. Aí, fazendo a correção agora das 25, teve gente que colocou no chat, não entendi. Então, observa aqui comigo. Eu tenho 25 balas verdes dentre 100 balas do total. Essa é a minha representação fracionária. Aquilo que eu tenho em relação ao todo, certo? Para eu chegar na decimal, eu vou dividir 25 por 100. Aonde eu vou chegar, vou até pôr na próxima tela, no 0,25. Que se eu multiplicar por 100, esse valor aqui, vezes 100, eu chego nos 25%. E sabe uma outra coisa que eu vi no chat, Jonas? Teve gente que colocou já que 25% é equivalente a 1/4. Simplificando, né? Exato. Como é que chegou aqui? 25 por 100. Então, é 25 dividido por 25 e 100 dividido por 25. 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Certo? Que também é outra forma de representar a fração, né? Exatamente. É uma outra forma, só que daí agora na forma irredutível, né? Que a gente já conversou sobre isso. Vamos continuar, senão a gente não termina nossas balas? Amarelo.
Agora é o amarelo, que são 13 balas, em relação ao todo. Eles estão indo rapidinho, né? Então, estão mesmo. Eu vou colocar 1 minutinho dessa vez. Então vamos ver, quem consegue fazer em 1 minuto? Vamos lá, 1 minutinho. As amarelas. Retornamos aqui, olha, eles estão, ó, craque, acho que já conseguiram entender aqui a questão das respostas. Eu vou citar alguns exemplos aqui. O Henry colocou 13 centésimos, 13 sobre 100, 0,13, 13 centésimos e 13%, que foi a maioria aqui, ó, a maioria, acho que não teve respostas quase que diferentes relacionadas a isso, Ale. E aí perguntaram, Pro, e as outras... Ó, a pergunta que me fizeram. E os outros potes de bala? Eles estão aqui só ilustrando e fazendo vontade na produção, tá vendo? Os cheinhos aqui, ó, é só para ilustrar, tá, gente? O que a gente está considerando para a atividade são só os que nós contamos, correto? O restante é só para deixar o Jonas com vontade, o Osmar também está por aí, a produção, certo? Então, ó, certinhos vocês. As amarelas são 13 sobre 100, que é o total, certo? Se eu dividir 13 por 100, eu chego no 0,13, que são os 13 centésimos, multiplicando por 100, nos 13%. Beleza? Que é o que eles acertaram bonitinho, certo, Jonas? Sim, a maioria respondeu isso mesmo. Tá, então faltam 2 cores ainda. Vamos que dá tempo. Vamos nessa. Vermelho, gente. 1 minutinho para vocês, porque vocês estão craques demais. Daqui a pouco eu vou... A próxima acho que eu vou dar 30 segundos. O que você acha? Bora, a maioria já consegue até responder. Pois é, mas nessa ainda fica com 1 minuto para vocês, as vermelhas. Retornamos aqui. Olha, muitas respostas, acho que a maioria já conseguiu entender a dinâmica aqui desse exercício. A Yasmin colocou 21 sobre 100, 21 centésimos, 0,21, 21 centésimos, né? E 21% aqui. A maioria colocando essas respostas. Por exemplo, o João Carlos colocou isso e muitos outros, Ale. É isso mesmo, gente, ó. 21 balas vermelhas sobre a 100, que é o total de balas que nós temos. Dividindo 21 por 100, 0,21 ou 21 centésimos. Que vezes 100, 21%. E aí agora a gente vai para a última, que é o roxo. Aí agora no roxo é 30 segundos, certo, Jonas? Beleza.
Diretor, 30 segundos só para eles. Retornamos aqui. Muitas respostas já, né, Ali? Ó, Milena, Emily aqui, colocando 17 sobre 100, 0,17 e 17%. Que é isso mesmo, gente. Ó, 17 balas roxas dentre as 100 totais que nós tínhamos. Fazendo a divisão, 0,17, que são 17 centésimos. Multiplicando por 100, 17%. Guardem esses valores que nós vamos falar sobre um detalhezinho deles amanhã. Diretor, pode colocar para eles o QR Code, o link. Galera, espero que vocês tenham gostado. É uma retomada, certo? O Jonas já está roubando. Olha aquilo. Naquela ali eu não coloquei a mão, certo? Por isso que ele está fazendo isso, esse sem graça. Jonas, você vai conseguir responder com a boca cheia? Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Muito obrigado, nono ano. Até, Ale. Gente, até a próxima aula. Tchauzinho. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.